Olá, olá, bom dia, meninos, boa noite, boa tarde, não sei que horas vocês irão ver esse vídeo, né? Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bom, estamos nós aqui hoje para falar de mais um assunto de parte, né, da microbiologia clínica. Começamos a falar sobre as micoses cutâneas e posteriormente as micoses subcutâneas, né, nas micoses cutâneas, como a pitiríase versicolor, né, as tíneas, posteriormente as micoses subcutâneas, como a esporotricose, lobomicose, cromoblastomicose, né, e agora nós vamos falar sobre as micoses sistêmicas, né. Então, o que a gente vai perceber é que a gente está avançando, né, nessas doenças. Ou seja, a gente começou numa micose um pouco mais superficial mesmo, né, um pouco mais branda, e agora a tendência é que a gente avance para um tipo de micose que venha a causar maiores danos no organismo humano, né? Então, agora por isso a gente vai entrar em parte das micoses chamadas de sistêmicas, né? Que, como o próprio nome já nos traz, é um tipo de micose que vai atingir, que vai lesar, né, sistemas, tá, do organismo. Então, dentro dessas micoses, nós vamos falar sobre a paracoccidioidomicose, tá, ela aqui, a histoplasmose, sobre coccidioidomicose e sobre a blastomicose. Então, todos esses 4 tipos são as chamadas, fazem parte do grupo das chamadas micoses sistêmicas. Então, nós temos a paracoccidioidomicose. Na microscopia, vemos uma célula leveduriforme, parecendo uma roda de um leme, que a gente vai ver ainda. Na macroscopia, né, o fungo causador, e na micromorfologia, o fungo causador é o chamado Paracoccidioides brasiliensis. Como o próprio nome já diz, é o fungo mais isolado, né, aqui no Brasil, causador da paracoccidioidomicose. A histoplasmose também, vendo células também leveduriformes, dentro das células que nós conhecemos como aquelas células fagocitárias, né, os macrófagos. E tem como agente o fungo chamado Histoplasma capsulatum. Esses nomes estranhos, né, mas a gente vai se acostumando. A coccidioidomicose, que a gente encontra no espécimen as esférulas, né, são também como se fossem leveduras, né, com estruturas de reprodução chamadas de endosporos, onde o fungo, né, causador é o chamado Coccidioides imitis. E a blastomicose, que tem também como uma microscopia estruturas esféricas com brotamentos únicos de base larga e tem como causador os Blastomyces dermatitides, tá? Então, esses são as suas formas microscópicas, né, geralmente leveduriformes, e o agente causador. Então, essas micoses do tipo sistêmicas, vamos falar um pouquinho delas, são causadas por agentes fúngicos, então a primeira coisa que a gente tem que saber, né? Se é uma micose, é causada por fungo. Então, são agentes fúngicos que invadem os sistemas ou órgãos, certo? Por isso elas são chamadas de sistêmicas. Cada agente apresenta uma virulência individual inerente à sua espécie, né? Então, ou seja, a gente poderia, né, dizer que, será que o Paracoccidioides brasiliensis, ele é mais virulento do que o Coccidioides imitis ou não, né? Então, cada agente, cada fungo apresenta a virulência individual para a sua espécie, né? Tem os seus fatores de virulência únicos, né? São dimórficos, ou seja, possuem 2 formas, né? Podendo ser leveduriformes ou filamentosas, né? Dependendo da temperatura, como a gente já conhece. Aí. E são saprófitas do solo, né? Ou seja, né, vivem ali, né, consomem os restos, né, orgânicos do solo, certo? Pode atingir homem ou animais, né? Então, em homens ou animais vão inalar os conídeos ou também chamados de propágulos, que são formas de reprodução, né, deles, que são, então, infectantes. Isso quando falamos na fase filamentosa. Então, né, seja no homem ou nos animais,
ele estará na forma filamentosa, tá? No momento da inalação, né? A partir do momento que houve a invasão, houve a entrada, ele já vai estar na forma leveduriforme. Por isso que nós falamos aqui que eles são dimórficos, certo? Porque eles podem estar em diferentes temperaturas, de diferentes formas, perdão, variando conforme a temperatura e conforme o local, nesse caso aqui. Então, no organismo, ele vai estar sob a forma leveduriforme, né? Porque ele vai estar sob a forma de temperatura adequada, nível de aeração adequado, aporte nutricional do hospedeiro também, né? Porque o hospedeiro já vai estar consumindo, né, os seus nutrientes, então ele vai estar sob a forma leveduriforme. Já no momento da entrada, né, então antes, né, dele chegar, a gente vai inalar esses conídeos, geralmente sob a forma filamentosa, ok? Bom, esses fungos, todos eles, né, causadores dessas micoses, então, o Paracoccidioides mites, o Histoplasma capsulatum, Coccidioides mites, Blastomyces dermatitidis, todos eles são os nomes dos fungos, né? Então, todos esses fungos são fungos de zonas tropicais, ou seja, o clima quente e úmido. Se são zonas tropicais com clima quente e úmido, o Brasil é um exemplo disso, né? Então, esses fungos podem estar, sim, presentes aqui no nosso país. É uma infecção considerada autolimitada ou grave, depende do agente, como nós falamos lá atrás, depende da imunidade do hospedeiro, né? Então, vou colocar aqui, ó, depende do agente. Nossa. Aí, depende do agente, depende da imunidade e depende também digamos que assim, do tempo, né? Da forma se está havendo tratamento ou não, né? Então, vou colocar aqui o tempo aqui para vocês entenderem, né? Obviamente, quanto mais rápido for tratado, né, menos grave ela será. Vou colocar o tempo aqui para vocês entenderem conforme o que eu disse aqui. Toda doença tem a sua fase de latência, né? Com essa não é diferente. Então, o período de latência de todas essas micoses sistêmicas, olha só, pessoal, é de espantar. Pode durar cerca de até 20 anos ou mais, né? Então, assim, é um tempo bem extenso, se a gente for pensar, né? 20 anos é muita coisa. Ou seja, em 20 anos, o paciente pode evoluir, vocês vão ver mais no decorrer das próximas aulas, para situações, assim, gravíssimas mesmo, que às vezes não tem como nem mais tratar, entende? Então, um período de latência bem alto, né? E aqui estão elas, portanto, de que a gente vai falar. A paracoccidioidomicose, histoplasmose, coccidioidomicose e blastomicose, certo? Então, nós vamos falar sobre todas essas 4 micoses sistêmicas. Vamos hoje, começar falando sobre a paracoccidioidomicose, tá? E naquela ordem que nós tratamos, tá bom? Aí depois a blastomicose e assim por diante, tá? Então, bom, a blastomicose tem como agente etiológico, né? Vou colocar para vocês irem sempre se acostumando a esse nome, ou seja, agente causador, o Paracoccidioides brasiliensis. Como a gente vai ficar mais íntimo dele, a gente vai poder falar assim, ó, PB, tá? PB. Aí, né? Então, Paracoccidioides brasiliensis, PB, tá bom? Então, o fungo causador da paracoccidioidomicose é o PB, ok? Esse PB, vocês vão ver que parece o Mickey. Eu não sei se tem uma fotinha dele aqui, qualquer coisa eu vou pegar para mostrar para vocês. É causador da blastomicose sul-americana, que é uma micose sistêmica crônica, ou seja, pode se agravar, avançar, com foco primário pulmonar. Aqui, pessoal, a gente vai ver que começar a entender as micoses agora, não mais como uma forma através de um microtraumatismo, não, tá? De contaminação. A gente vai ver a partir de então que todas essas micoses sistêmicas aqui que vamos falar, todas elas têm como forma de transmissão
isso aqui que a gente comentou, ó, a inalação, tá? Em algum momento, deixa eu ver se eu encontro. A inalação, tá? Aqui, ó. Bom, então todas as formas de transmissão dessas micoses serão por inalação. Por isso que o foco primário é o pulmonar. Então, inala, né, esse fungo presente nesse solo, nesse ambiente, qualquer que seja ele. E a partir de então, obviamente, se inalou, o primeiro local que vai chegar vão ser os pulmões. Então, serão os primeiros locais a serem agredidos, né? Então, foco primário pulmonar, dissemina-se para mucosa oral, nasal, vísceras, formando os chamados granulomas ulcerativos, que vocês vão entender agora o que são esses granulomas ulcerativos. São, por exemplo, esses, né? Esse aqui do nariz do paciente, tá? Então, quando eu falei para vocês aqui que é uma micose crônica, sistêmica, de foco primário pulmonar, mas que dissemina para a boca, para o nariz e para as vísceras formando esse granuloma, é isso aqui que eu tô querendo mostrar. Espero que vocês estejam conseguindo observar. Não sei se o foco tá meio desfocado, vou diminuir para... Então, olha o nariz desse paciente aqui, né? Ele provavelmente nem olfato ele tenha mais, né? Então, assim, é isso que essa primeira doença que estamos falando, que é a paracoccidioidomicose, causa. Tudo bem até aqui? Bom, qual o habitat, né? O habitat desses fungos, reino vegetal, ou seja, plantas, e principalmente o solo, né? Então, as plantas são consideradas hospedeiros intermediários, ou seja, lembra da parasito, né? Quando a gente fala assim, ciclo heteroxênico, quer dizer que tem dois hospedeiros. Intermediário, um acontece no hospedeiro intermediário e o outro no definitivo, não é isso? É a mesma coisa aqui. Então, a planta funciona como um hospedeiro intermediário para esse tipo de infecção, né? Ou seja, porque pode estar presente ali nas plantas, nesses vegetais, o fungo. E aí, né, o homem às vezes inala, né, vai cheirar aquela planta, né? É comum às vezes, né, uma rosa, uma árvore, algo assim que tenha um cheiro, um eucalipto, né? E por conta dessa inalação é onde o fungo adentra, né? Então, as plantas como hospedeiros intermediários para as infecções humanas. São veiculadas através de pequenos ferimentos produzidos por agentes de natureza vegetal, né? Ou também, mas olha como eu coloquei para vocês, geralmente, né? A porta de entrada é a via aerógena, né? Então, ou seja, através mesmo da inalação. Lidar com o solo, sabe? Quando mexe na terra ali, né? Para às vezes até fazer uma plantação, né? De uma planta, uma roseira, né? E o fungo pode estar presente no solo. Então, nesse momento de mexer o solo ali, né? Via aerógena, é isso, tá? Aérea, né? Através principalmente da inalação. Bom, a transição, portanto, né? Geralmente vai de filamentoso para levedura. Não sei se lembram daquilo que a gente comentou lá atrás, né? Porque a partir do momento que adentra o organismo, a forma infectante vai estar na forma leveduriforme, certo? Então, por isso, da forma filamentosa para a leveduriforme. Durando em cerca de 18 horas, né? Para que esse período de transição ocorra e tenha sua transformação inibida pelos hormônios femininos. Ou seja, aqui a gente vai começar a ver que um dos primeiros fatores para incidência maior da micose, das micoses sistêmicas principalmente, acontecerem em homens, é por conta da presença dos hormônios femininos, que obviamente eles não terão. Então, os hormônios femininos, né, os nossos, né, meninas, vão inibir a presença, inibir essa transformação. Consequentemente, a incidência em mulheres será menor, certo? Bom, então, alguns hormônios só que eu coloquei para vocês, como testosterona, que é um hormônio tipicamente masculino, né? Mais masculino que nós temos, mas bem pouco. Eles não inibem. E o beta-estradiol inibe, né? Então, os hormônios femininos bloqueiam a síntese de proteínas durante a transformação das fases, tá? Então, ela é autóctone, ou seja, restrita ao continente americano, né? Então, América do Sul, como o Brasil, América Latina, América Central e México, Brasil com o maior número de casos da América do Sul, e o Rio Grande do Sul, que é uma área endêmica. Até lá, nós temos, né, muita cultura, muita plantação. As manifestações clínicas, geralmente o paciente não apresenta sinais ou sintomas clínicos, tá? Então, assim, geralmente, né, demora meses a anos, tá? Pode muitas vezes reativar aquele foco, né? Então, o paciente pode ter uma estomatite, que é chamada de Aguiar pulpo, né? Estomatite mesmo, inflamação estomacal.
apresenta evidências nesse momento já clínicas e laboratoriais, né? E é raro em crianças, na puberdade, mas também pode acometer ambos os sexos. Aqui eu tô mostrando para vocês o PB. Então, olha só, o Mickey, né? Não parece? Se a gente excluir todas essas outras aqui, ó, deixar só 2, tá? Que às vezes, isso aqui é porque ele já tá mais crescidinho. Se a gente deixar só 2 esporozinhos aqui, ele parece, né? Uma roda de leme. Assim, contudo, ele parece uma roda de leme, né? E deixar só 2, ele vai parecer um Mickey, tá? Então, é bem bonitinho, né? Eu acho ele bem bonitinho. Bom, então é isso, tá? Sobre a paracoccidioidomicose, espero que vocês tenham entendido, tá? E quaisquer dúvidas estaremos aí para saná-las. Obrigada.